A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus esteja com a sua vida, com a sua família. Sempre muito bom a gente estar juntos e poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu quero me basear nesse instante no Evangelho de Lucas, capítulo 15, apenas 2 versículos que vão nortear a nossa reflexão a partir de agora. Diz o texto: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Sim, esse é o texto. É um texto que nos mostra aqui duas classes, né, de pessoas. De um lado nós temos os publicanos e os pecadores. Os publicanos eram os funcionários públicos, né? Os pecadores, quando a Bíblia fala de pecador, ela está querendo destacar aqueles que vivem na prática aberta e declarada do pecado. É o amartolós, seria aquele que estaria afundado no pecado, a vida toda em pecado, porque em essência todos nós somos pecadores por herança. Mas quando a Bíblia fala em pecador ou destaca a palavra pecador, quer justamente evidenciar aquelas pessoas que perderam o temor de Deus ou perderam o referencial de Deus na sua vida e se enveredaram pelo caminho daquilo que é errado. E essa classe de pessoas, vamos dizer assim, se aproximavam de Jesus. Jesus estava cercado de publicanos, cercado de pecadores, e eles amavam estar na companhia de Jesus. Eles gostavam de parar para ouvir, de sentar para ouvir os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele deveria ser uma pessoa muito agradável. As pessoas amavam estar na sua companhia. Ele estava sempre cercado de gente. E de outro lado nós temos os fariseus, né, os zelosos na lei, e os escribas, os responsáveis por ensinar a lei, os mais versados na lei de Deus. E essa classe de religiosos era uma classe que segregava, era uma classe que não aceitava muito bem essa classe de pecadores, dos publicanos. Eles se colocavam em um pedestal, né, de destaque. Eles achavam que eram superiores, seres superiores ou seres melhores. E quando eles olhavam para Jesus e viam aqueles pecadores e aqueles publicanos ao redor, eles ficavam chocados, eles ficavam escandalizados, eles murmuravam, dizendo: este que se diz o Messias, este que se diz o Salvador, está sempre cercado, né, de pecadores. Então eles ficavam chocados e escandalizados com isso. Quando Jesus escuta a sua murmuração ou a sua declaração: este homem recebe pecadores e come com eles, Jesus então proferiu, e se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar a minha explanação aqui, Jesus ele proferiu 3 parábolas. A primeira delas, neste capítulo 15 de Lucas, do verso 3 até o verso 7, Jesus ensinou acerca da parábola da ovelha perdida, de um pastor que tinha 100 ovelhas, e uma das suas ovelhas se perde, e ele então deixa as 99 em segurança, e ele sai em busca daquela ovelha que se perdeu. Essa ovelha talvez tenha se perdido por se desgarrar do rebanho, ela tenha se perdido por talvez ter caído num buraco, talvez, enfim, ela se perdeu por descuido, ela se perdeu porque não vigiou. E nesse caso, era necessário que o pastor deixasse em segurança o seu rebanho, fosse em busca daquela ovelha perdida, colocaria nos seus ombros e traria de volta ao redil, ao aprisco, ao curral. Se houvesse algum ferimento, trataria aquela ovelha. Então há um ensinamento aqui de que quando a ovelha ou a pessoa se perde por descuido, é tarefa da igreja, é tarefa do pastor ir em busca. Veja bem o que eu estou dizendo. Jesus ensina essa parábola mostrando que uma ovelha se perdeu por descuido. É função da igreja, é função do pastor estar indo atrás dessa ovelha e trazê-la ao lugar de segurança. Em seguida, Jesus ele conta uma segunda parábola, tudo isso a partir da colocação daqueles fariseus, de que esse homem come com pecadores, né, recebe pecadores. Jesus então no verso 8 até o verso 10,
ele conta a história da dracma, a parábola da dracma perdida. A dracma fazia parte, era uma espécie de uma moeda que fazia parte do dote da mulher. Ela punha uma espécie de tiara com aquelas dracmas, carregava consigo. Caso ela ficasse viúva, não havia algum tipo de cuidado para as mulheres, então aquele dote seria usado para suas eventuais despesas e necessidades dali para frente. Então não era uma coisa de só menos, de um valor irrisório, era um valor sentimental, sim, mas era um valor também que visava a sua manutenção. E Jesus diz que essa mulher, ela perde uma das suas dracmas dentro da casa. O que ela faz? Ela abre as janelas, ela abre a porta, ela pega uma vassoura e ela começa a procurar aquela dracma dentro de casa. Foi ela mesma que tomou a iniciativa de procurar a sua dracma. E aqui Jesus também dá um ensinamento de que tem coisas que nós perdemos dentro de casa, dentro da família, e não é responsabilidade do pastor nem da igreja ir procurar aquela dracma, mas é responsabilidade da própria pessoa que perdeu. Invitar todos os seus recursos e as suas forças para encontrar aquela dracma. Talvez você esteja se perguntando, mas tem como o senhor exemplificar isso melhor? Tem. Por exemplo, amor, né? Não é um sentimento, e ao mesmo tempo é um sentimento. O amor é uma decisão. É possível perder o amor dentro de casa. A casa pode se tornar seca, vazia, sem um sentimento de amor que una as pessoas que estão ali dentro. E não é uma ingerência que vai trazer esse amor de volta, mas é a própria pessoa com os seus próprios esforços, com a sua luta, com a sua busca, que vai ter que fazer com que esse amor brote, com que esse amor volte. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. O respeito. Muitas vezes, em muitas casas, se perde o respeito. Quando se perde o respeito, fala-se coisas que não são necessárias, que acabam ferindo, que acabam machucando. Não é tarefa de terceiros ajudar a encontrar o respeito, mas é minha e sua responsabilidade fazer com que o respeito volte, tratar com respeito as pessoas que moram debaixo do nosso telhado, as pessoas que são nossas, né? A paz, a alegria. Gente, olha, tem muito ladrão de alegria por aí. As pessoas perdem a alegria com uma facilidade. Eu sempre digo que a minha casa é uma casa de algazarra. A minha casa é uma casa de muita alegria, de muita celebração, de muita vida. Os meus meninos são elétricos, a gente vive essa alegria o tempo todo. Eu sempre falo lá em casa, gente, fala mais baixo. Os vizinhos vão ouvir, vão achar que aqui mora uma cambada de louco, não é? Essa alegria está ali. Se um dia a gente perder a alegria, não vai ser uma pessoa de fora que vai vir fazer com que essa alegria brote, mas é nossa responsabilidade parar e pensar, onde foi, em que momento da nossa história, da nossa vida, nós perdemos a alegria dentro da nossa casa, e nós vamos fazer de tudo para que essa alegria volte. Então, Jesus ele conta uma primeira parábola de uma ovelha que se perde, o pastor deixa tudo, vai em busca, é função do pastor fazer isso quando se perde por descuido. Quando a pessoa perde dentro da sua própria casa, é responsabilidade da própria pessoa fazer todos os esforços para que aquele problema seja resolvido. No caso, uma dracma. E a terceira parábola que Jesus contou, talvez a mais conhecida, é a parábola do filho pródigo, né? A história de um homem que tinha 2 filhos. O mais moço disse, pai, me dá a minha parte da minha herança, que eu quero governar a minha vida e tal. E aquilo seria uma ofensa muito grande para os padrões da época. Quando um filho pedia a herança adiantada, é como se o filho dissesse, pai, eu prefiro o senhor morto. Pai, o senhor morto me dá mais lucro, eu quero a minha parte da herança. Então era altamente ofensivo para o pai ter que dividir a herança antes do tempo. E aquele menino, ele insistiu, o pai deu, repartiu as heranças, para o mais velho essa, para o mais novo esse, e o mais novo pegou aquilo que lhe pertencia e saiu vida afora. E a Bíblia diz que ele gastou dissolutamente os seus haveres, o seu dinheiro, com prostitutas, com meretrizes, fazendo festa. E um dia ele percebeu que ele estava sem fundos, um dia ele percebeu que ele não tinha mais dinheiro. O que fazer? O que fazer numa situação dessas? O que ele fez? Ele foi e se agregou a um fazendeiro, e aquele fazendeiro o colocou a cuidar dos seus porcos. E isso, para um judeu, era uma coisa terrível. O judeu não come carne de porco, o porco é um animal imundo para eles. Aí você imagina aquele homem, aquela pessoa, filho de um homem importante,
que de repente está ali assentado cuidando de porcos e ele tinha vontade de comer as alfarrobas, a comida dos porcos, e não podia. Caiu em si e pensou: os empregados do meu pai vivem melhor do que eu vou levantar daqui, eu vou lá falar com meu pai, vou pedir para o meu pai para voltar para casa, ele não precisa me tratar como filho, pode me tratar como um dos seus empregados. E aquele filho deve ter ensaiado aquelas palavras, e eu fico imaginando, se fosse um escritor como eu, talvez ele tivesse esboçado algumas letras, escrito algumas palavras, e talvez tivesse programado todo um discurso para poder falar ao pai. E o que acontece? Quando aquele filho vem ao longe, o pai está parado no portão. Aquele pai esperava a volta do filho todos os dias. Para ele estar parado no portão, quando o filho chega e começa a pronunciar aquelas palavras de retorno, o pai não deixa nem o filho terminar a história, ele já chama um empregado e fala: mata o novilho cevado, vamos fazer uma festa, dê banho, põe anel e troca de roupa, põe turbante, põe sandália nos pés, vamos celebrar porque esse meu filho estava morto e foi encontrado. Eu não vou entrar aqui na parte do filho mais velho, mas eu só quero me concentrar naquilo que Jesus está falando aqui, de pessoas que escolhem se perder. Um se perdeu por descuido, a ovelha. A dracma foi perdida dentro de casa. E esse escolheu se perder. E o pai não saiu atrás do filho. Olha, é duro falar essas coisas. O pai não saiu atrás do filho. Ele não foi pagar um detetive para que fosse seguir os passos do filho para ver onde o filho estava. Não foi atrás do filho. Ele esperou o filho voltar. E Jesus está dizendo que existem casos em que não vá atrás, que você não deve fazer nada, você deve simplesmente esperar o retorno dessa pessoa. Se ela não se arrepender, se ela não cair em si e não reconhecer que fez uma burrada, que deu uma mancada, não vai acontecer mudança. A mudança duradoura, perene, a mudança que perdura é a mudança que é fruto do arrependimento, que é fruto do reconhecimento que deu um passo errado na vida e que precisa retornar ao aprisco, que precisa retornar à casa do Pai. Na casa do Pai há amor, na casa do Pai há abundância, na casa do Pai há fartura, na casa do Pai há festa, na casa do Pai há celebração, e é melhor estar na casa do Pai do que comendo comida de porcos no mundo. Tem pessoas que escolhem ir para o mundo das drogas, para o caminho das drogas, tem pessoas que escolhem entrar para o caminho da prostituição. E é duro para um pai, é duro perceber o caminho que o filho está tomando ou que a pessoa está tomando e não querer fazer alguma coisa. Eu sei que a espera é dolorosa, a espera é dolorida, mas Jesus está dizendo que tem que esperar o arrependimento. Se o arrependimento não acontecer, não acontece mudança. Então Jesus ele conta essas 3 histórias a partir daquela frase que aqueles fariseus falam: olha, esse homem, esse Messias, esse Jesus, ele recebe pecadores e come com eles. Quando eles falam este homem, eles estavam falando uma verdade, eles estavam declarando uma verdade. Jesus, ele se tornou pessoa, ele se tornou homem. Um dia, Deus olhou para uma mulher chamada Maria, vivendo em santidade. Essa mulher foi chamada de favorecida, ela foi chamada de agraciada, uma mulher que escolheu viver em santidade, uma mulher que no meio de uma geração de pecadores, numa cidade de prostitutas, escolheu viver de forma diferente. Ela escolheu viver em santidade. E Deus olhou para aquela mulher e disse para o seu anjo: você vai até aquela mulher e você diz para ela que eu vou precisar dela, eu vou precisar do seu ventre. Eu sempre brinco que Deus foi o primeiro a alugar uma barriga, né? Uma barriga de aluguel. Maria, eu preciso de você. E ela disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a vontade do Senhor. E o anjo disse: olha, você vai gerar no seu ventre o Filho de Deus. E ela olha e fala: como? Se eu não tenho relacionamento com homem, e eu entendo que para ter um filho eu preciso ter um relacionamento com alguém. E o anjo disse para ela: olha, não se preocupe com isso, porque a sombra do Altíssimo vai te envolver. E você vai gerar, o que vai se gerar em você é a partir do Espírito Santo. Maria chega para José e fala: José, eu estou grávida. José, a Bíblia diz que ele sai e ele resolve deixar Maria secretamente. Porque qual é o pensamento do homem? Essa mulher me traiu, essa mulher teve um caso e agora aparece grávida, o que eu faço? Ele resolveu deixá-la secretamente. E aí o que acontece? O anjo vai lá, fala com José, fala: José, olha,
o que se gerou nela é do Espírito Santo, tá? É o Filho de Deus que está sendo gerado ali. Então José volta e toma Maria, e a Bíblia diz que eles não tiveram relacionamento sexual até que Jesus nasceu. É interessante a gente ver a forma como Deus age. Por que teria que ser dessa forma? Porque para salvar a humanidade, o ente que se geraria, o ser que fosse gerado, não poderia ter a semente do pecado, a semente de Adão. Então teria que ser gerado pelo Espírito Santo, sem a semente do pecado, para poder salvar a humanidade. Então Jesus, ele se tornou carne. Nós não pregamos uma doutrina de reencarnação, nós pregamos uma doutrina de ressurreição. Mas nós pregamos que Jesus, o Verbo de Deus, ele se tornou carne, ele se tornou pessoa, nasceu de Maria, para que pudesse realizar o plano de salvação. Então Jesus, ele nasceu e viveu como homem, ele viveu como pessoa. E quando aqueles fariseus disseram, este homem, ele recebe pecadores e come com eles, eles não estavam dizendo uma coisa errada. Este homem, ele era um homem, ele era uma pessoa, mas havia um propósito, né? Jesus era Deus, estava com Deus. João 1,14 diz que ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Quando a Bíblia fala em habitar, a palavra dá a ideia de armar uma tenda, ou seja, seria algo temporário, não seria para sempre. Jesus então viveu talvez 36 anos, a maioria fala 33, mas Jesus nasceu no ano 4 antes dele mesmo, né, segundo os relatos bíblicos, né, no 4 da Era Antiga, e deve ter morrido crucificado no ano 32, então talvez tivesse 36 anos. Enfim, durante um tempo Jesus tabernaculou, ele armou a sua tenda, ele viveu entre nós, curando, libertando e focado na cruz. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 4, a partir do verso 4 até o 7, que na plenitude do tempo, no tempo certo, não nos cronos do homem, mas no kairós de Deus, Deus resolveu enviar o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para que então lhes desse o privilégio de ser filhos e recebessem também o privilégio de serem herdeiros de Deus. Isso foi no tempo certo. Jesus veio, se tornou carne, se tornou pessoa, viveu como um homem para salvar a humanidade. Havia um propósito, o propósito era resgate. Jesus, ele dizia que ele veio para a cruz. Ele sabia que em algum momento da sua vida ele teria que enfrentar a morte de cruz. No caminho de Jesus, no caminho para satisfazer a vontade do Pai, havia uma cruz. Lá estava aquela cruz. Eu até ousaria dizer que a cruz fazia parte do plano de Deus antes que o mundo houvesse, antes que o mundo fosse se tornar mundo. Porque se Deus é eterno, e ele é onisciente, onipresente, onipotente, se ele conhece todas as coisas, ele conhece a história de cada um, certamente sabia que um dia o seu filho teria que vir, certamente sabia que haveria uma cruz. Então no coração de Deus havia uma cruz. No coração de Deus havia amor, amor por mim e amor por você. No coração de Deus estava o plano de salvação, o plano de resgate daquele ser que ele criaria e que cairia em pecado por opção, por escolha. Jesus, ele tinha este foco. Ele veio, passou por todo o processo de humilhação. A minha Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o 7, que mesmo sendo Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes ele a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um texto lindo, maravilhoso. Fala que Jesus, ele se tornou obediente, ele veio a este mundo com um propósito, o propósito da obediência, de cumprir o plano de Deus. Tanto é que ele disse em João capítulo 4, verso 34, a minha comida consiste em realizar a obra de Deus, em fazer a obra de Deus, em realizar a vontade do meu Pai. Eu sempre brinco, né, que todos nós gostamos de comer. Comida é geradora de prazer, ela nos satisfaz, ela nos dá vida. E Jesus dizia, olha, minha comida, o que me dá vida, o que me gera prazer é fazer a vontade do meu Pai, é fazer a vontade do Senhor. Então Jesus, ele era movido
por essa visão. Ele veio, se tornou pessoa, mas havia um propósito nesta sua encarnação, que era resgatar o homem. A Bíblia diz que Jesus passou pela humilhação, ele passou por tentações, né? Está lá em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, em Hebreus capítulo 4, verso 15, diz que Jesus ele foi tentado em todas as coisas. Mateus 4 fala que o tentador se aproximou e disse isso, e disse isso, e disse isso, e Jesus ele sempre rechaçava e venceu o tentador por intermédio de uma palavra, sempre uma palavra bíblica, uma palavra do Antigo Testamento. Jesus ele venceu a tentação, e Hebreus 4 diz que ele foi tentado em todas as áreas, em todas as coisas. Eu pergunto para você, quais são as suas áreas de tentação? Em que áreas você tem sido tentado? Pois saiba que Jesus passou pelas mesmas provas, Jesus passou pelas mesmas tentações e ele venceu. Então Jesus foi tentado, passou pela humilhação, ele sentiu cansaço, né? Hoje de manhã eu estava lendo e escrevendo a meditação do dia e vi lá que Jesus ele teve fome, ele chegou diante de uma figueira e ele teve fome. Ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu dor. Isaías 53, verso 3 diz que Jesus ele foi um homem de dores, ou seria um homem de dores. E este homem que veio e viveu como homem, ele soube fazer escolhas, ele comeu com pecadores. Era a prova de maior intimidade com uma pessoa, era sentar-se, ou melhor, na época se deitava à mesa, né? Deitar-se à mesa. Um homem que viveu como homem, mas que se manteve sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz que ele não pecou. Em todas as coisas ele não pecou. Não pecou pela obediência, não pecou pela consagração, não pecou porque escolheu. Na sua vivência, ele viveu para andar e conviver com os pecadores. Ele come com eles. Um dia Jesus entrou na casa de um homem chamado Zaqueu. Todos murmuravam que ele havia se hospedado com uma pessoa pecadora, um publicano. Jesus deve ter comido com ele, deve ter celebrado com ele. Num certo momento aquele homem sai para fora e disse: olha gente, se eu roubei vocês, se eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais, eu quero restituir tudo aquilo que eu fiz de errado. E Jesus disse: olha, hoje houve salvação nessa casa. Então Jesus, quando ele convivia com o pecador, ele não convivia para fazer farra, não convivia para fazer festa, ele convivia para resgatar, ele convivia para buscar, ele convivia para mostrar que é possível viver de uma forma diferenciada, que é possível viver no meio de uma geração de pecado e viver para a glória de Deus. É possível fazer a vontade de Deus no meio de um tempo de pecado, de um tempo de coisas erradas. O Senhor Jesus ele continua da mesma forma nos nossos dias. Jesus ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Num momento de maior desilusão dos discípulos, quando Jesus havia morrido e ressuscitado já, os discípulos foram tomados por um sentimento ruim de voltar à velha vida. Da mesma forma como haviam sido chamados, Lucas capítulo 5, aconteceu naquele tempo. Os discípulos resolveram ir pescar e Jesus ele vai para a beira da praia e ele, não sei como ele fez aquilo ali, mas havia um fogo lá. Não sei se ele pescou, não sabemos, a Bíblia não diz. Diz que havia peixes sobre aquelas brasas e havia também pão. E os discípulos haviam trabalhado a noite inteira e nada apanhado. Olham do barco para a praia e veem aquele vulto, vem aquela pessoa, vem aquele fogo, aquela comida. E aí ele pergunta para os discípulos: paidia, criancinhas, nenéns de colo. Ele usa essa expressão no grego, aparece isso muito bem na nossa Bíblia, em português não. Vocês têm alguma coisa para comer? Aí quando ele fala isso, os discípulos olham um para o outro e falam assim: ei, isso aí nós conhecemos, isso é o nosso mestre, isso é Jesus. E Pedro então põe a roupa, havia se despido, e lança-se ao mar e vem correndo. E diz que todos os discípulos chegam e se acercam daquela fogueira, daqueles peixes em brasa, daqueles pães. E o texto diz que ninguém perguntava nada. Houve um silêncio, talvez mostrando o arrependimento, porque Jesus disse: olha, vocês nunca mais vão pescar, vocês serão pescadores de homens daqui para frente. E talvez envergonhados, eu não sei porquê e não sei explicar, mas eu sei que Jesus acolheu aqueles discípulos, comeu com eles. E foi no comer com eles que Jesus despertou o melhor deles. Então eu quero dizer que Jesus ele não mudou, tá, gente? Ele continua o mesmo Jesus, interessado
na nossa vida, interessado na nossa história, interessado nos nossos problemas, interessados naqueles que se perdem, naqueles que fazem escolhas erradas, naquilo que é perdido dentro de casa. E nós precisamos aprender a ver Jesus dessa maneira, um Jesus que se importa com a nossa história, um Jesus que se importa conosco. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Senhor amado, nós queremos te agradecer por Jesus, queremos te agradecer porque o Senhor nos amou, queremos te agradecer porque o Senhor enviou Jesus como resgate, como preço de resgate para as nossas vidas. Queremos te agradecer porque Ele se importa com as nossas vidas, com a nossa história, com os nossos problemas. Queremos aprender a valorizar o que Jesus valoriza, que é o assentar-se ao redor de uma mesa. Quando nós nos assentamos ao redor de uma mesa, nós trazemos as pessoas para perto de nós. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos alcançar os perdidos, nós queremos alcançar aqueles que não têm sentido, aqueles que estão vivendo sem sentido, fazer o que Jesus fez, que é demonstrar o amor, o carinho, a presença e proporcionar-lhes o resgate e o retorno à tua mesa. Um dia nós celebraremos com o Senhor na eternidade. É a nossa fé, é a nossa esperança. Abençoa a casa, a família, o lar de cada pessoa que recebe este programa para a glória do teu nome. Assim oramos e assim agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e você tenha uma semana maravilhosa para a glória de Deus.